Olá, ouvintes do Endocast. Vamos iniciar agora o nosso 16º episódio da segunda temporada. Hoje nós vamos conversar sobre a filosofia do tratamento endodôntico frente a dentes vitais e dentes necrosados. Esse é um assunto vasto na literatura endodôntica, em alguns pontos até polêmico, porém o nosso intuito aqui no podcast é simplesmente apresentar este tema para vocês graduandos que estão iniciando o aprendizado endodôntico. Na literatura endodôntica brasileira, isso é apresentado de uma forma muito semelhante pelos diversos autores. Existe um consenso de que nós podemos encontrar três situações diferentes. Uma é a polpa vital, outra é a polpa necrosada, e uma terceira situação, os retratamentos endodônticos. Ou seja, dependendo dessas condições, o manejo do tratamento endodôntico ele pode ter alguma diferença. Principalmente nas etapas de asepsia e anestesia, ou de isolamento absoluto e cirurgia de acesso, no cateterismo no preparo cervical, na odontometria no preparo apical e também na obturação no selamento provisório. Então, algumas manobras, alguns protocolos podem ter diferenças nessas diversas etapas, dependendo da condição do dente. E aqui nos nossos próximos 10 minutos, nós vamos pontuar aí as principais diferenças dos tratamentos endodônticos de polpa vital e necrosada nessas diversas etapas do tratamento endodôntico. E a gente já inicia lembrando a todos que o tratamento endodôntico de dentes vitais ele tem uma característica ímpar, que é a condição da polpa viva. Ou seja, essa polpa está viva, ela pode estar sã ou doente, porém ela está viva, ou seja, ela está nos defendendo do agente agressor. E essa condição nos garante que o conduto radicular, que o sistema de canais radiculares não está cometido por uma infecção. A infecção, as poucas vezes que ela acontece, ela é superficial na polpa e ela não chega a comprometer o sistema de canais radiculares. Então, todos os casos de pulpite irreversível ou de outras indicações de tratamento endodôntico, por motivos protéticos ou complicações periodontais, cirúrgicas ou ortodônticas, em que a polpa se encontra viva, essa é a principal característica. Todos devem lembrar que ali não há possibilidade de haver uma infecção que comprometa o prognóstico endodôntico. Desta forma, a taxa de sucesso de tratamentos endodônticos com polpas vivas, ela atinge uma porcentagem elevada, em torno de 97%. Isso é um prognóstico muito bom para tratamento endodôntico desses casos. Então, vocês imaginam que a principal estratégia no tratamento de dentes com polpa viva é você não contaminar o canal radicular durante as etapas do tratamento endodôntico. Ou seja, você não levar acidentalmente micro-organismos para o interior do canal radicular. Em contrapartida, nos casos de polpa necrosada, nós temos outra situação. O tecido pulpar ele está necrosado e muitas vezes nós temos a presença de infecções instaladas no sistema de canais radiculares. Essa situação já muda o prognóstico do tratamento endodôntico. Nós devemos lembrar que dentes com necrose pulpar infectados, nós temos a condição da infecção primária, ou seja, a primeira vez que aquele dente sofre uma infecção externa. E ali a literatura endodôntica brasileira já demonstrou que nós temos, em média, de entre 10 e 30 espécies de micro-organismos, de bactérias, infectando esse canal radicular. E na maioria das vezes, esses micro-organismos, essas bactérias da infecção primária, são anaeróbias estritas. Já nos casos de retratamento, que também é uma condição de necrose pulpar, porém o dente já sofreu uma intervenção prévia, quando ele é infectado novamente, a gente classifica como uma infecção secundária, onde as espécies bacterianas são em menor número, geralmente uma média de 5 espécies são encontradas. Elas são, na maioria das vezes, anaeróbias e facultativas, mas também encontramos aeróbias, fungos e outros micro-organismos. O importante é que você entenda que o prognóstico ele vai diferir de um caso de dente vital, que não tem uma infecção instalada no canal radicular, de um dente necrosado, que já possui aí, provavelmente uma infecção primária instalada com essas várias bactérias colonizando o canal radicular. Ou seja, a estratégia de tratamento endodôntico ela pode modificar, dependendo de qual caso você está gerenciando lá na clínica.
você vai perceber nos seus estudos, né, no aprofundamento dos seus estudos, no livro-texto, que essas bactérias são distribuídas, né, de uma forma peculiar no canal radicular. Nós temos no terço cervical, por exemplo, uma área de maior contaminação, até pela área e pelo número de canalículos, né? É uma distribuição maior de bactérias aeróbias, né? Seguida no terço médio de facultativos e aeróbios e no terço apical de anaeróbios e facultativos. Essa distribuição ela pode sugerir uma estratégia diferente na instrumentação dos canais radiculares. Outro caso importante também é que essas bactérias elas são organizadas em biofilmes, tanto intra como extraradicular. Isso dificulta o combate da infecção. Sendo assim, o cirurgião dentista ele precisa conhecer diversas estratégias que o ajudem a diminuir essa contaminação do canal radicular durante o tratamento endodôntico. Agora, o que difere, né, no tratamento endodôntico dependendo da situação que se encontra a polpa dental? Basicamente, hoje, tanto a ciência endodôntica biológica quanto a tecnológica elas já mostram, né, que o prognóstico endodôntico, ou seja, o sucesso do tratamento endodôntico, ele é muito semelhante, independente da linha filosófica endodôntica que você siga, ou seja, da filosofia de tratamento endodôntico que você siga. A gente pode começar discutindo a primeira etapa ali, que seria a asepsia do meio bucal, seguida da anestesia. Em ambos os casos, você vai seguir o mesmo protocolo, ou seja, independente do dente estar com a polpa vital necrosada, você vai utilizar um material esterilizado, você vai fazer uma profilaxia bucal no paciente, você vai adequar o meio bucal do paciente, diminuindo ali o grau de contaminação, ele vai fazer um bochecho, né, de clorexidina, ou seja, a sequência de tratamento ela é obedecida. Vocês vão observar que na clínica integrada o paciente ele chega, ele passa por vários exames, ele obtém um planejamento do tratamento odontológico, ele passa pelas primeiras extrações logo após os tratamentos periodontais, para aí sim chegar a vez dos tratamentos endodônticos. Então essa adequação de meio bucal antes de se realizar o tratamento endodôntico ela é importante em ambos os casos. Já a anestesia, nós recomendamos que ela seja feita também em ambos os casos. Aquela ideia antiga do passado de que não se anestesia dente necrosado, aquilo não tem fundamento científico nenhum, né? Esse tipo de conduta. O ideal é que o paciente passe pelo tratamento endodôntico de uma forma confortável, né? Sem ele sentir dor. E hoje nós temos tecnologia e condições para oferecer isso para o paciente em ambos os casos, tanto em polpas vivas quanto necrosadas. Vocês vão perceber que aqui na nossa universidade, o nosso anestésico de escolha é lidocaína com epinefrina, de preferência de tubete de vidro, e o mínimo, né, para você conseguir um silêncio operatório nos casos endodônticos é a aplicação de um tubete. É óbvio que isso vai variar dependendo do caso. A gente também pode abrir mão de outros anestésicos, né, dependendo da situação do paciente. Mas isso são exceções. Na maioria das vezes nós utilizamos então a lidocaína com epinefrina, mínimo de um tubete. Para dentes da maxila nós priorizamos as técnicas anestésicas infiltrativas terminais, pela vestibular e pela palatina. E para dentes da mandíbula nós priorizamos o bloqueio do nervo alveolar inferior. Então isso, independente do estado da polpa, a técnica anestésica ela é aplicada. Agora, observando a etapa de isolamento do campo operatório, gostaria de enfatizar, né, que é uma etapa praticamente imprescindível para que o resto do tratamento endodôntico seja realizado de forma conveniente. Ou seja, o isolamento do campo operatório ele é praticamente obrigatório no tratamento endodôntico, tanto em dentes com polpa vital como em dentes com polpa necrosada. Para vocês terem ideia do quão isso é sério na endodontia, em alguns livros você observa a indicação, por exemplo, de extração dental caso o dente não possa ser isolado para ser submetido ao tratamento odontológico. O isolamento do campo operatório ele nos traz várias vantagens, né? Quando vocês estiverem estudando isso, vocês vão perceber. Porém, as principais, né, é a possibilidade de um tratamento mais confortável para o paciente, mais rápido, né, para o operador, a impossibilidade, né, de que fluidos da cavidade oral adentrem ao canal radicular, contaminando aquele local.
e protegendo também o paciente das diversas substâncias químicas e instrumentos que nós utilizamos durante o tratamento endodôntico. Ou seja, protegendo contra a deglutição de soluções irrigantes, protegendo contra a deglutição de instrumentos endodônticos, né, que podem causar aí uma emergência médica caso o paciente engula. Basicamente, não existe justificativa para não se isolar o campo operatório. Lembrando da importância também de você utilizar alguma solução química para fazer antisepsia desse campo, né, e antes de realizar a cirurgia de acesso, depois que você isolou o dente, é importante também você irrigar esse dente, essa coroa dental com a solução irrigante que você escolheu para conduzir o tratamento endodôntico, para diminuir ali já a contaminação, para você poder realizar uma cirurgia de acesso mais segura. A cirurgia de acesso, basicamente, ela é a mesma para os dois casos, porém, eu gostaria de enfatizar que nos casos de dentes com polpa viva, o aluno, quando está no início do aprendizado endodôntico, ele se assusta um pouco com a condição. Por quê? Porque quando você acessa um dente com polpa viva, é muito comum esse dente estar com a polpa inflamada e ele tem um alto sangramento, ou seja, é difícil a visualização do campo operatório, é difícil a visualização dessa câmara pulpar durante a cirurgia de acesso devido ao sangramento. Porém, isso é um aprendizado, ou seja, tem uma curva de aprendizado longa e lenta que você vai adquirir conforme você for caminhando no curso de odontologia, ou depois fazendo aí um curso de aperfeiçoamento também. Mas você precisa ficar atento que você deve terminar, né, ou seja, realizar toda a cirurgia de acessos com a sequência que você já aprendeu, utilizando as brocas em alta rotação refrigerada, brocas esféricas para iniciar, escolhendo bem, né, o diâmetro dessas brocas, depois finalizando essa cirurgia de acesso com uma broca troncocônica diamantada. É normal sangrar, né, durante a cirurgia de acesso, você vai realizando ela de forma devagar, né, até você ter segurança. Na dúvida, chame o professor, né, para evitar aí algum tipo de acidente. E você vai perceber que isso é totalmente controlado quando você acaba tirando toda essa polpa coronária ou com as próprias brocas durante o acesso ou até com auxílio de curetas. Quando a polpa coronária ela é totalmente removida durante o acesso, esse sangramento já é mais controlado e você consegue visualizar a câmara pulpar e ajustar aí a sua cirurgia de acesso. Essa etapa, né, de cirurgia de acesso gera realmente um desconforto com os alunos iniciantes. Isso já não acontece em dentes necrosados, né? Em dentes necrosados a situação é um pouco diferente, porque a polpa já não está ali, ela já está necrosada, então você não tem sangramento. Porém, você vai encontrar uma cavidade muitas vezes enegrecida, já com uma alteração de cor. Muitas vezes é uma câmara pulpar que já tem uma outra problemática, por exemplo, podem ser atrésicas, porque elas já vinham sofrendo algum tempo com algum agente agressor. Então, às vezes a dificuldade é até irônico, né? Ou seja, a falta de sangramento, né, nesse tipo de caso pode também te trazer dificuldades, né, durante a cirurgia de acesso. Até por isso que é muito importante que os alunos de graduação ou de outros níveis, né, de aprendizado, eles sejam acompanhados por docentes que conheçam a clínica endodôntica, que têm experiência clínica, né, para que facilite nessa curva de aprendizado. Existe aí uma etapa, né, de remoção da polpa viva, né, após a cirurgia de acesso, que nós chamamos de pulpectomia. Ou seja, logo após a cirurgia de acesso de um dente com polpa viva, você tem essa etapa de remoção da polpa. Isso é um pouco relativo, né? Vocês vão perceber que ela não é uma etapa que dá para realizar em todos os dentes. Porque a remoção da polpa inteira ela só é possível em dentes com canais amplos, né, onde a polpa ainda se encontra numa fase inicial de inflamação. Isso vai acontecer em incisivos centrais superiores, caninos, etc. Na maioria das vezes, essa polpa viva ela é removida, a polpa do canal radicular ela é removida durante o preparo químico-mecânico. Já nos dentes necrosados, né, nós não temos essa polpa para remover, porém nós temos material orgânico contaminado e ele precisa ser combatido. Esse material precisa ser retirado do canal radicular também durante o preparo químico-mecânico. Em ambas as etapas nós utilizamos instrumentos endodônticos associados a soluções químicas, né? Essas soluções irrigantes, nessa etapa você já deve ter escolhido uma, dependendo do planejamento endodôntico, né, de qual protocolo você vai seguir.
Na maioria das vezes nós temos duas opções, ou o hipoclorito de sódio em diversas concentrações, ou a clorexidina de forma aquosa ou em forma de gel associado a soro fisiológico. É importante salientar que nos casos de polpa viva, você não tem uma infecção instalada, porém a solução irrigante ela é importante para auxiliar na remoção de todo o detrito orgânico do sangue, né, que se encontra no canal radicular, e também ela deve combater as possíveis contaminações externas, né, que nós levamos acidentalmente para o canal radicular. E nos casos de necrose pulpar, nós temos lá um tecido orgânico necrosado para ser removido no canal radicular e uma infecção para ser combatida. E essas soluções irrigantes também cumprem esse papel. Nós vamos ter aí um episódio próprio para a gente conversar sobre soluções irrigantes, porém, a escolha da solução irrigante ela deve levar em consideração vários aspectos do tratamento endodôntico. Não existe qual é a melhor solução irrigante, né? Isso é utopia. Existe sim um planejamento endodôntico bem feito, individualizado para aquele caso que você vai tratar, e aí sim você vai escolher uma solução irrigante que lhe ajude a obter sucesso naquele tratamento. Lembrando que o hipoclorito de sódio ele é uma solução amplamente utilizada, ele tem N vantagens, principalmente antimicrobianas e de dissolução de tecido. Essa parte de dissolver, né, tecido ela é um pouco questionada na literatura, dentro do canal radicular, porém é uma solução já bem estabelecida. Ela tem a principal desvantagem de ser agressiva aos tecidos periapicais em caso de acidentes. E do mesmo jeito que a clorexidina tem a principal vantagem antimicrobiana, porém ela tem as suas desvantagens. Então a escolha da solução ela deve ser pensada cientificamente para aquele caso que você está fazendo, e não ser escolhida por paixão, né? Principalmente nos casos de necrose pulpar, você precisa conhecer as várias estratégias que você pode abrir mão para combater aquela infecção, desde da escolha do instrumento endodôntico que você vai realizar, o preparo químico-mecânico, passando pela escolha da solução irrigante. Você precisa decidir se você vai agitar essa solução ou não no canal radicular por meio de um ultrassom ou de outro equipamento. A própria utilização do EDTA 17%, e do tipo de medicação intracanal, se você vai utilizar PDT ou não, se vai utilizar antibióticos sistêmicos, né? Então são vários exemplos de estratégias que você precisa planejar, ou seja, individualizar para cada caso que você for conduzir. Talvez o ponto mais sensível, né, da discussão de hoje seja quanto ao limite apical de atuação, né, durante o preparo químico-mecânico, ou seja, até onde que você vai fazer o seu preparo químico-mecânico e realizar a obturação. Então isso envolve discussões de limite apical, de patência e de ampliação de forame. Vocês vão perceber que a maioria dos livros endodônticos eles apresentam, né, esse tema com o conceito de preparo e obturação do canal radicular aquém, né, do limite CDC. Esse tipo de conceito, né, de que o limite apical seja na região CDC, ele foi apresentado na década de 30, né, pelo pesquisador Grove, né, ele publicou seus estudos no JADA, né, nesse ano, e acabou que esse princípio ele ficou recorrente, né, e ficou como sendo uma referência, né, para a endodontia, né. Porém, existem situações em que isso é questionado. Acho que os primeiros questionamentos clássicos foram de Schilder e Butter, no final da década de 60, início da década de 70, quando eles preconizavam, nos casos de necrose pulpar, a realização de uma patência, ou seja, de um desbridamento do forame apical, antes da obturação tridimensional, ou seja, era você ir além desse limite CDC com seus instrumentos endodônticos para realizar a limpeza, né, dessa região. Ou seja, expulsar dessa região os tecidos necróticos e contaminados que, porventura, continuavam ali após o tratamento endodôntico. Esse tipo de questionamento ele já foi feito nessa época, porém ele foi realmente levado a sério quando Buchanan, na década de 90, também publicou seus achados, defendendo então uma obturação total do canal radicular, né, até o forame apical. Então, né, esse conceito antigo, né, lá da década de 30, de você trabalhar com o limite apical no limite CDC, ou seja, aquém do forame apical,
ele acabou se perpetuando para os casos de polpa viva, né, onde você não tinha uma infecção instalada, onde seria necessário, por exemplo, preservar um coto pulpar para uma futura regeneração dessa área. Já nos casos de necrose pulpar, acabou ficando aí o conceito de patência apical, né, de debridamento foraminal, onde você utiliza de uma manobra para limpar essa região do forame que estaria, né, contaminada e com tecido necrótico. E uma outra situação seria o alargamento foraminal, ou seja, você realizar o seu preparo químico-mecânico 2 milímetros além, né, do forame apical, visando aí um alargamento dessa região, uma limpeza efetiva dessa região com a instrumentação e uma possível regeneração posterior com a invaginação, né, de um tecido conjuntivo nessa área que foi alargada e uma futura mineralização. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu estou informando aqui para vocês que vocês vão encontrar esses 3 tipos, né, de posições, né, na endodontia. Tanto você trabalhar num limite aquém do CDC, quanto você trabalhar no zero, quanto você fazer aí uma patência, um debridamento ou até um alargamento foraminal, né? As três condições, elas existem, elas têm respaldo científico sim, e mais uma vez eu friso, né? Não existe qual é a melhor, né? Existe um simples planejamento odontológico, uma personalização do seu caso e qual seria então o melhor limite apical para um sucesso naquele tratamento odontológico que você está fazendo. Quem sabe aí, em um futuro próximo, né, os pesquisadores da endodontia eles realizem mais ensaios clínicos randomizados comparando essas diferentes possibilidades, né, de limite apical e depois escolhendo um desfecho de sucesso endodôntico, por exemplo. A endodontia ainda caminha a passos lentos, né, nesse tipo de pesquisa, mas num futuro próximo talvez nós tenhamos respostas, né, sobre qual tipo de protocolo pode nos dar uma previsibilidade maior de sucesso, dependendo do caso, né, de polpas vivas ou polpas necrosadas. E para finalizar, nós temos agora, né, a etapa de medicação intracanal ou obturação, né? Então, dependendo do caso, você vai ter uma conduta. Nos casos de polpa viva, é recomendado que seja realizado em sessão única. Ou seja, o recomendado é que você obture o mais rápido possível esse elemento dental, que você não deixe para uma próxima sessão. As exceções, é óbvio, são em casos complicados, né, anatômicos, ou que você tem pouca perícia técnica, que você, pelo motivo do tempo, não conseguiu obturar na mesma sessão. Porém, né, isso é um consenso na endodontia mundial, dentes com polpas vitais, eles têm o seu tratamento endodôntico realizado em sessão única, para que ele atinja aquela alta taxa de sucesso que nós comentamos no início da nossa conversa. Já em dentes com polpa necrosadas e infectadas, né, existe aí tanto a possibilidade deles serem feitos em sessão única, como em múltiplas sessões. Não existe também o consenso na literatura endodôntica de qual das duas formas seria a melhor conduta. Mais uma vez, né, vai do planejamento endodôntico, individualizado para cada caso. Aqui na nossa universidade, na graduação, como vocês estão aprendendo a realizar tratamentos endodônticos, vocês ainda não têm a agilidade e conhecimento técnico necessário. Os casos de necrose pulpar infectada nós tratamos em múltiplas sessões. Então nós colocamos uma medicação intracanal entre uma sessão e outra, e essa medicação intracanal vai nos auxiliar também a combater a infecção instalada naquele dente. Nós utilizamos aí como medicação intracanal pastas à base de hidróxido de cálcio, que nós vamos também discutir em um episódio posterior. E é óbvio que vocês vão encontrar na literatura também, em casos de necrose pulpar que são tratados em sessão única, isso é uma realidade, porém isso depende muito da perícia técnica, né, do endodontista, do clínico geral, e também da indicação de cada caso. Por enquanto nós vamos nos ater aqui ao nosso âmbito de graduação, onde vocês estão aprendendo, então será importante a realização da medicação intracanal entre sessões. E logo após a colocação da medicação intracanal ou a obturação, né, nos casos de polpa viva, você vai realizar o selamento, né, o selamento provisório, né, que nós chamamos aí vulgarmente de curativo na clínica, né, onde você vai proteger esse elemento de uma infiltração externa no meio bucal. Então esse selamento provisório ele é feito geralmente aqui na nossa clínica com ionômero de vidro modificado por resina e em alguns casos até com uma restauração provisória direta de resina composta.
Tá? Também nós vamos tratar isso em um outro momento. Então nós finalizamos aqui a nossa discussão de hoje, né, sobre filosofia do tratamento endodôntico. Né? Vocês viram então que vocês têm condutas aí que podem serem modificadas frente a casos de polpa viva ou de polpa necrosada, né, que o assunto ele tem alguns pontos polêmicos. Porém, o importante é que vocês utilizem o tempo para estudar, aprofundar os conhecimentos, tirar as dúvidas com os professores e treinar bastante lá na clínica a realização desses tratamentos endodônticos. Um abraço para todos e até o nosso próximo episódio.